Semana complicada, para o governo federal na CPI da Covid-19. Após o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantir por meio de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal que tem o direito de não dizer nada no depoimento que possa vir a incriminá-lo, a secretária de Gestão do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, fez a mesma solicitação ao Supremo. Integrantes da CPI da Covid articulam a convocação do braço direito de Pazuello, o ex-secretário executivo Elcio Franco Filho. Os requerimentos estão na pauta da sessão de amanhã da CPI, quando também está prevista a oitiva do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que deixou o governo do presidente Jair Bolsonaro no fim de março. O motivo do desligamento foi uma intensa pressão das principais lideranças do Congresso Nacional. Os parlamentares também devem votar a quebra de sigilo do ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, que depôs na semana passada. Os membros da comissão vão solicitar acesso às mensagens trocadas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e também e-mails institucionais da pasta. Vamos nessa conversar com os nossos comentaristas sobre as expectativas em relação a essa CPI nesta semana. Serrão? A gente não pode dizer que a semana vai ser animada, porque semana lá no Senado, todo mundo sabe, né? Só tem 3 dias. Eles só trabalham terça, quarta e quinta. Maravilha. Nós mortais trabalhamos 6, 7. Mas tudo bem, vamos lá. Vida que segue. Agora, a tendência é de bastante tumulto, bastante guerra de narrativa essa semana, porque esta semana, lá no Senado, na CPI, estarão aqueles alvos que a Comissão Parlamentar de Inquérito escolheu para tentar emplacar a tese de ação e omissão do governo federal. Então, destaque, começa amanhã com o show do ex-ministro das Relações Exteriores, que vai ter que dar muitas explicações sobre o que ele falou, o que ele criticou a China, o que a China gerou de problema, teria gerado de problema para o Brasil no não fornecimento das IFAs. Vai ser aquela história que todo mundo já está preparado para escutar. Depois teremos Eduardo Pazuello, que é o grande alvo programado da semana, que também já tem a sua fala preparada para não dizer aquilo que deveria ser dito. Discordo totalmente, já manifestei a nossa posição aqui. O ministro deveria agir com total transparência e não se calar diante do que lhe for perguntado na CPI. Ele foi ministro da Saúde, tem a obrigação de dizer, ser o máximo transparente, mas há uma dúvida ainda sobre a tática do governo, a tática de defesa, que pode dar um pouco errado se cair no silêncio. Mesmo caso da capitã Cloroquina, a chamada Maíra, que é a secretária de gestão do Ministério da Saúde. Tem que falar tudo, tem que dizer por que ela defendeu os medicamentos. Então, espera-se muito dessa semana, mas ela vai ser semana da narrativa, igual foi a anterior. E que o governo, se tiver sabedoria, vai agir com transparência. Se ficar calado, recorrer ao silêncio, pode se dar mal. Constantino, o que a nossa audiência pode esperar dessa CPI nesta semana? Mais do mesmo até aqui, né, Paulo? Se vai ser a semana mais difícil para o governo, significa que vai ser a mesma coisa, né? Até aqui a grande expectativa que essa CPI gerou nos opositores foi criar manchetes bombásticas e desgastar o governo, e não conseguiram isso, né? A exceção de uma bolha que já tem o julgamento feito, assim como o relator da CPI, né? O bastião da ética, segundo a nossa imprensa marrom, o senhor Renan Calheiros. Fora da bolha, todo mundo está percebendo que isso é um circo, é um show de narrativas e não está preocupado em apurar nada, né? Então, hoje começa uma semana que tem 2 depoimentos muito aguardados, né? O do Pazuello, ex-ministro Pazuello e ex-ministro Ernesto Araújo, mas, de novo, né? Vão tentar ficar criando esses constrangimentos, essa postura de cangaceiro até que tem sido adotada até aqui, para condenar os ex-ministros em vez de realmente procurar a verdade. E é por isso que secretários e funcionários, como a própria Maíra, estão entrando com habeas corpus preventivo, medidas desse tipo, né? Porque sabem que não estão indo ali como testemunhas. Porque essa CPI circense não quer a verdade. Ela quer atacar e condenar previamente o governo e o presidente Bolsonaro. Então, eles estão indo muito mais numa situação de acusados, né? E para isso, realmente, para participar desse show, eu posso até não achar que é a melhor estratégia o silêncio, mas eu entendo perfeitamente quem é sério e não está com muito interesse em ser difamado, atacado por vagabundos, né?
Então isso é um problema recorrente nessa CPI. O que o povo brasileiro quer, né, e já perdeu o interesse na CPI, à exceção da mídia, que a gente precisa tratar disso todo dia, né? Veja que é pauta de abertura quase todo santo dia, os jornais dando destaque também, mas fora da bolha a população não quer saber muito disso. Mas o que o povo tem algum interesse ainda, se achar que essa CPI tem alguma chance de ser salva desse picadeiro que ela nasceu já sendo, né? É realmente voltar os olhos para a questão dos estados e municípios. E aí tem tido uma pressão muito grande, basta ver as próprias redes sociais, para convocar um requerimento já existente, né? Convocar o tal do Carlos Gabas. Quem é o Carlos Gabas? Ex-ministro petista e responsável pelo tal consórcio do Nordeste, que tem suspeita de desvio de dezenas de milhões de reais, respiradores que não apareceram e por aí vai. Então, se a CPI respeitar aquele escopo mais abrangente, que foram coletadas assinaturas maiores do que o inicial, o intuito inicial do Randolfo Rodrigues, né? Aí pode ser que a população comece a olhar um pouquinho para ver se vai ter algum tipo de coisa séria. Até lá, Paulo, realmente só presta mesmo para a imprensa ficar falando e tentando atacar o presidente. Ninguém está ligando a mínima para isso. Agora, Amanda, amanhã nós temos o ex-ministro Ernesto Araújo e na quarta-feira o ex-ministro Pazuello. Essa é a sequência, né? Pois é, para muitos senadores deve ser o clímax, né, o auge da CPI até agora, com esses depoimentos que podem se tornar bombásticos, você comentou. Acho que a gente pode separar primeiro amanhã do ex-chanceler Ernesto Araújo. Os senadores vão tentar saber, basicamente, por que ele não fez as tratativas adequadas para tentar trazer vacinas para o Brasil, ou então insumos médicos, insumos farmacêuticos, principalmente da China e da Índia, e por que agiu incentivando, pedindo a embaixadas do Brasil mundo afora que importassem cloroquina, que trouxessem cloroquina, e nenhuma ingerência foi feita no sentido contrário, por exemplo, de prospectar possibilidades de compra e de desenvolvimento de vacinas junto a outros países. Fica muito claro, muito patente, que o Ernesto Araújo, representante dessa ala ideológica, também agiu de forma ideológica e sem respaldo da ciência. Lembrando também, como você disse, Paulo, no início da sua fala, que quem pediu a cabeça do Ernesto Araújo foram os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de uma semana de reuniões intensas com empresários em São Paulo. Os empresários disseram naquela ocasião que o Ernesto Araújo era um fardo, era um peso para os negócios e para a imagem do Brasil no exterior. Então, o Ernesto Araújo vai ficar exposto amanhã com ele que tem por hábito chamar de comunavírus. Então, na verdade, ele jogou contra o Brasil a fazer uma gestão diplomática desastrosa, principalmente junto à China e também, em algumas ocasiões, junto à Índia. Aí tem um segundo depoente da semana, que deve ser o auge, né, o clímax, que é o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Apesar dele ter um habeas corpus, é um habeas corpus parcial, né? Ele pode se recusar a responder as perguntas, preferir ficar em silêncio quando forem questões relacionadas à sua própria gestão ou perguntas que possam incriminá-lo, mas ele tem que responder quando se refere a terceiros. E aí os senadores vão tentar descobrir de quem, como foi essa cadeia de comando para não priorizar as vacinas e defender, sim, a cloroquina. E também há um segundo ponto muito importante a se elucidar, que foi a gestão do Ministério da Saúde na crise de oxigênio em Manaus. Há fartos documentos, tanto no Ministério Público Federal como do TCU, do Tribunal de Contas da União, que apontam para a omissão, para a incompetência e para a demora do Ministério da Saúde em transferir pacientes que aguardavam com falta de oxigênio, mesmo para fazer o oxigênio chegar em Manaus. Um caminho, uma rota para a chegada desse oxigênio, por exemplo, seria por meio da Venezuela, pela Venezuela, e isso não foi feito. Então, todas essas questões têm que ser elucidadas durante a semana. Quanto a Mayra, ou Maíra Pinheiro, ela até tem uma trajetória interessante, porque ela foi candidata ao Senado pelo Ceará em 2018, perdeu, acabou entrando no Ministério da Saúde, numa secretaria meio apagada, quase como uma cota ideológica, porque ela desde 2013 se colocou contra o programa Mais Médicos. Ela ficou ali meio escondidinha na gestão de Mandetta e Taixe, mas ganhou a ribalta a partir da gestão de Pazuello, quando ela se tornou a famosa Capitã Cloroquina. Foi dela a ideia de levar aquela equipe, aquele comboio médico até Manaus, para difundir o uso da cloroquina quando as pessoas morriam sufocadas sem oxigênio. Então, a Maíra Pinheiro, vamos ver se ela vai receber o benefício do habeas corpus ou não, mas certamente ela também tem muito o que esconder. É interessante porque nesse pedido da defesa dela pelo habeas corpus diz que ela agiu com respaldo da ciência. Ora, se ela agiu com respaldo da ciência, não tem nada a temer, mas a gente sabe que não é o caso.
Agora, nesse caso específico de Manaus que a Amanda levanta, ainda não foi convocado o governador do estado, né? Nem muito menos o prefeito. Ou eu estou enganado? Nem o secretário de saúde. Então, isso aí é um assunto que vai longe, né? E que merece, e que essa CPI pode mexer num vespeiro que pode dar problema. Por exemplo, se forem tratar, não vão, mas se forem tratar da questão do cartel dos gases no Brasil, como isso funciona, como isso prejudica o atendimento à saúde no país, teremos problemas. Vai surgir novidade que a população não vai gostar de escutar e vai exigir que se tome providência contra grupos que ganham muito dinheiro em cima da falência da saúde pública. Então, vamos ver se a CPI vai querer mexer no vespeiro. A tendência é que ela não mexa no vespeiro. Agora tem que ficar muito claro, porque se o governo federal realmente teve toda essa incompetência em relação ao caso de Manaus, só porque o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é de lá, atuava na região, ou se a culpa, a responsabilidade realmente foi do governo do estado de lá e da prefeitura de Manaus. Isso tem que ser esclarecido. Constantino, como é que você vê essa convocação das autoridades do Amazonas? De novo, Paulo, a mesma coisa que eu disse até aqui, né? Hoje, mais cedo, eu e a Amanda entrevistamos novamente o senador Eduardo Girão, e essa constatação de que é um circo não é nem minha só, além de ser da população brasileira, é de alguém como ele, até agora, né? Que lutou para dar um ar de seriedade a essa CPI, tentando tornar o seu escopo mais abrangente para aquilo que interessa a busca da verdade e que está cada vez mais irritado e decepcionado, porque fica dando murro em ponta de faca e batendo boca com alguém como Renan Calheiros, que a mídia leva a sério agora, né, um senador lulista, enquanto que ele, como senador independente, né, fica nessa situação de ter que participar desse circo, tentando direcioná-lo para algo que importa mais ao povo brasileiro e vendo isso esbarrar o tempo inteiro nessas obstruções desses senadores lulistas. Foi o caso, inclusive, quando ele sugeriu convidar o diretor da Polícia Federal para prestar esclarecimentos, e o Renan disse que é uma coisa muito séria chamar de uma instituição dessa. E o senador Girão respondeu, mas isso aqui é exatamente para ser um ambiente sério, né? Então, veja que talvez no ato falho, o próprio Renan Calheiros, né, deu a entender que não é séria essa CPI. Então, de novo, né, uma história de Manaus. Eu achei até que já tinham esquecido da narrativa da suposta omissão em Manaus, né? Porque só falam em cloroquina até agora. Parece até que é uma droga mais pesada do que a nossa outra pauta aí, que aí sim, os mesmos que demonizam a cloroquina querem legalizar a maconha, né? Então, é um negócio realmente escandaloso, Paulo. Eu sinceramente, eu tô perdendo minha paciência, mas eu tenho certeza que o povo já perdeu faz tempo. Aqui são os ossos do ofício. Eu preciso acompanhar minimamente e debater esse circo, né? Mas a população não quer saber de CPI de Covid. Amanda Klein, se você participasse da comissão, você perguntaria o que para o Pazuello? Nossa, eu teria tantas perguntas a fazer ao Pazuello sobre a história de Manaus, sobre todas as tratativas da vacina, porque a compra de vacinas não foi priorizada, e principalmente de onde veio essa orientação. É preciso entender que o Ministério da Saúde, sob a gestão de Eduardo Pazuello, ele foi basicamente um ministério loteado e ocupado por militares e por pessoas não técnicas, né? A própria Mayra Pinheiro, que é uma médica, uma pediatra, que não tem expressão, não tem experiência nenhuma em gestão de saúde, ascendeu a um cargo, a um posto estratégico que ela não tinha antes em administrações mais técnicas incompetentes, como dos ex-ministros Mandetta e Taixe, todo aquele corpo técnico mais qualificado, de ponta ali de frente, proeminente do Ministério da Saúde, que acompanhava o ministro Mandetta, como Anderson Oliveira, como João Gabardo, eles saíram junto com o ministro Mandetta. Aí veio o Taixe, que ficou ali menos de um mês, e de repente veio Eduardo Pazuello e ele colocou técnicos, por exemplo, o Elcio Franco, que você mencionou aí, é um coronel que também não tinha esse tipo de experiência em administração e gestão da saúde, ele tornou-se o secretário executivo, ou seja, o número 2 de Eduardo Pazuello, ele também
terá um requerimento votado provavelmente amanhã, será obrigado a comparecer à CPI, vamos ver se ele também vai usar do expediente do habeas corpus. Então você tem o Ministério da Saúde que acabou loteado por militares e pessoas que não tinham a mesma experiência, a mesma qualificação técnica de outros que saíram, de outros personagens que saíram junto com Mandetta e com Taixe. E aí a gente tem e agora o Marcelo Queiroga está tentando fazer o oposto, é nosso próximo tema, né, com a Conitec, traçando um protocolo de tratamento médico, de abordagem médica, incrivelmente, após mais de um ano de pandemia, uma coisa que já devia ter sido feita muito antes. Então, essa preocupação em dar um ar mais técnico e mais qualificado volta agora, provavelmente, no Ministério, na gestão de Marcelo Queiroga. Mas a CPI, ela se debruçou principalmente sobre cloroquina e sobre vacina, porque ela atua de acordo com uma ordem cronológica, ela está chegando em Manaus. A gente tem que lembrar que ela começou com a convocação dos ex-ministros da Saúde, o Pazuello só não compareceu ainda, porque diz que teve contato ali com pessoas diagnosticadas com Covid, por isso que está vendo agora, mas ela segue mais ou menos uma ordem cronológica, então ela ainda vai chegar a Manaus. Ela começou com o capítulo da cloroquina lá atrás, que ainda foi em maio, junho, julho de 2020, que veio esse protocolo, essa recomendação do Ministério da Saúde. Aí, semana passada, ela mudou o foco principalmente para a vacina e deve continuar no foco da vacina, principalmente da vacina nessa semana, tanto com o ex-chanceler Ernesto Araújo, quanto com o ex-ministro Eduardo Pazuello. Constantino pediu? Não, eu só fiquei na dúvida se o quadro técnico era o Gabardo, da época do Mandetta, que mandava ficar em casa todo mundo até aparecerem sintomas graves. Isso me gerou alguma perplexidade. E se o Gabardo é o mesmo que foi depois para a gestão do João Agripino Dória, que tem resultados bem fracos, né? E que fez esses lockdowns coloridos aí que de ciência não tem nada. Então, se esse é o quadro técnico, né, sei lá, talvez seja até bom virar as costas para essa pseudociência, vai entender. Amanda? Essa retórica, essa narrativa, né, de que só mandava para o hospital quando começasse a faltar, primeiro a gente tem que lembrar que isso aconteceu, é óbvio que foi um erro, é óbvio que foi um equívoco, mas aconteceu lá atrás, no primeiro momento da pandemia, em que, como qualquer vírus respiratório, havia duas preocupações. Primeiro, de não sobrecarregar os hospitais, porque a gente estava diante de uma pandemia que a gente não sabia a repercussão, a gente não sabia as consequências, e, obviamente, um vírus respiratório onde todo mundo se aglomerasse ao menor sintoma num hospital, isso poderia gerar um ambiente de contágio e contaminação ainda maior. É óbvio que foi um erro, e isso é revisto imediatamente depois, tanto que não há mais essa recomendação, mas não dá para pegar uma recomendação que foi feita ali no mês 1, no mês 2 da pandemia e comparar com o que é recomendado agora. E dois, técnicos como João Gabardo e como Anderson Oliveira, sim, que tem anos de experiência à frente do Ministério da Saúde, é um corpo técnico qualificado. Até algum tempo, eu preciso até rever esses números, mas até 2, 3 semanas, o São Paulo estava no 10º número em mortes por milhão de habitantes, então não é o pior estado do país, pelo contrário, foi um estado muito competente que sempre priorizou a ciência ao combater a pandemia. Constantino. Não, isso só pode ser piada. O Brasil não está nem entre os 10 países que tem mais mortes por milhão, e outro dia a Amanda usou esse número como um número horrível. Agora, para São Paulo, passa a ser uma grande qualidade e prova de eficiência. Eu acho que nós vamos ter a ocasião de discutir isso ainda quando falarmos aí do que o presidente Bolsonaro disse em relação a só idiota, fique em casa. Então, não quero me adiantar no tempo, eu volto a esse assunto do isolamento anticientífico daqui a pouquinho.